Boa tarde, bem-vindas Adriana e Denise. Por favor, se apresente e vamos começar aqui já a nossa palestra. Ok, boa tarde, Lu. Bom, eu sou a Adriana Fiorillo, eu sou gerente de agilidade aqui na Serasa Experian, sou formada em ciência da computação, pós-graduada em gestão de projetos e especialista em projetos ágeis. Eu sou mulher, sou morena, de cabelos longos e escuros e estou vestindo uma camiseta, né, uma blusa preta. E deixei aqui disponível também para vocês o meu QR Code do meu LinkedIn. Caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o meu perfil, acessem aqui o LinkedIn que vai direcionar para o meu perfil, ok? Obrigada. Boa tarde, gente. Eu sou a Denise Bastos, sou coordenadora aqui do Chapter de Agilidade na tribo de PME, Pequenas e Médias Empresas. Sou formada em Sistemas de Informação e tenho pós-graduação em Administração de Empresas pela FGV. Trabalho com agilidade desde 2016. E se vocês quiserem conhecer também, meu link é mais sobre o meu perfil aqui no LinkedIn, tá? Pelo QR Code. Eu sou mulher, tenho pele branca, o cabelo mediano, morena, e estou vestindo blusa preta. Boa, legal. Podemos seguir aqui então, Lu? Sim, bora! Então vamos lá, pessoal. Antes da gente falar como, né, a agilidade vem transformando aqui a Serasa Experian, eu vou contar para vocês um pouquinho, né, dessa jornada. Então, lá em 2018, a Serasa adotou o modelo ágil. Então, a gente começou a trabalhar até 2020 neste modelo. Quando foi em 2021, nós mudamos para o modelo federativo. E qual foi o motivo dessa mudança? Foi fazer com que os times trouxessem ali dentro, né, de cada unidade de negócio maior engajamento, produtividade, porque eles estariam mais conectados ao negócio. Então, hoje nós temos 100 squads, tá, vinculadas ali a cada unidade de negócio. Então, com isso, quando os squads eles estão dentro da unidade de negócio, eles conhecem mais o negócio, eles entendem o propósito, né, porque eles estão conectados ali diariamente. Então, isso facilita todo, né, o trabalho, né, o engajamento, etc. e tal. E aí vocês perguntam, mas quem suporta tudo isso, né? Quem que dissemina ali conhecimento, que faz todo, né, o apoio? Quem que dá apoio para todos esses squads? Somos nós aqui do Agile Lab. Então, nós temos um laboratório de agilidade. Ele é composto por 4 Agile Coaches, que eles estão dedicados aí para cada, né, dentro aí de cada unidade de negócio. E a gente tem também, dentro da nossa área, as meninas da comunicação. Elas são responsáveis ali por toda a parte de eventos, né, comunicação ali da nossa área para a companhia. E temos também as meninas de dados, já que somos uma empresa de dados, né, obviamente temos ali também as meninas que nos apoiam em relação a indicadores, métricas de agilidade no modo geral, tá? Nossa área ela é composta, então, ali pela liderança, né, por mim, o Renan, que ele é o nosso gerente executivo, o Oliver, que é o diretor da área, e nós fazemos parte ali, então, do Change Lab, que é uma área que engloba o time de UX, temos também ali o time de Collab e OKR, tá? Então, nós somos formados dessa forma e é assim que tudo começou aqui na Serasa Experian. E aí, passando um pouquinho, né, para contar aqui para vocês o que nós temos. Nós temos o Agile Talks. Vou deixar aqui um vídeo rolando para vocês, enquanto eu vou falando sobre esse tema, só para vocês entenderem aí como é que é o Agile Talks. Ele é um evento super dinâmico, muito bacana. Ele ocorre uma vez por ano, tá? A gente disponibiliza ali uma semana de muito conteúdo de agilidade. Temos os eventos tanto presencial como online. E é muito bacana porque a gente traz pessoas de fora, então palestrantes, a gente tem parcerias com muitas pessoas, a gente traz essas pessoas para nos conectar, né, com o mundo externo, a gente traz cases internos também, então é bem bacana porque é um momento ali de muita troca de conhecimento, é um momento também de reciclar o conhecimento, então é super bacana. Então a gente faz isso uma vez por ano e assim, tem
o engajamento de muita gente, não é só de quem trabalha com agilidade, e sim, né, de outras pessoas que às vezes não conhecem muito o tema, mas quer se conhecer um pouquinho, quer se aprofundar. Então, é um evento para todo mundo. É bem bacana, a gente tem tido bastante resultado, inclusive dentro das próprias áreas, porque a gente escuta, né, algum case, conhece alguma ferramenta nova e a gente consegue trazer isso para dentro e gerar novos cases aqui dentro da companhia. Então, é um evento super bacana, eu super recomendo que vocês façam isso na empresa de vocês, tá? Bom, e aí, voltando então aqui, um outro evento que nós temos aqui, a gente gosta de evento, pessoal. Um outro evento que a gente tem aqui é o Papo Ágil. Ele faz parte do chapter de agilidade. E o que é o Papo Ágil? Também vou deixar um videozinho aqui para vocês acompanharem aí mais ou menos como é o Papo Ágil. Na verdade, é uma agenda que nós temos a cada 15 dias. Essa agenda, inclusive, ela é ministrada por mim hoje. E a ideia é levar também conteúdos, compartilhar cases, levar desafios ali para os times também. É uma troca de conhecimento. Então, assim, para que você tenha sucesso em agilidade, é necessário investir em conhecimento, é necessário investir ali e dar foco também para aquelas pessoas que sobressaem, né? Que têm cases que podem inspirar outras pessoas dentro da própria companhia. Isso é muito importante, porque quando está todo mundo trabalhando na mesma empresa e você ver um case, ver uma situação onde a pessoa consegue colocar na prática, isso motiva outras pessoas também. Então, é legal, a gente faz uma conexão também, de vez em quando a gente chama algumas pessoas externas para trazer coisas do mercado, mas o case também é super bacana, porque isso inspira e ajuda outras pessoas, e tem referência aqui dentro, né? Então, acaba aumentando ali o senso de comunidade de agilidade. E a gente fez até, inclusive, uma apresentação também, um chapter natalino, né, onde nós fizemos um evento, também foi híbrido, então é bem legal, a gente vai fazendo, né, de temas, né, diferentes ali para engajar o pessoal. Então, mais um item ali, mais um voltado para conhecimento. E a gente tem também ali o nosso portal de tecnologia. Nosso portal de tecnologia, ele é muito bacana, porque ele mostra tanto a parte tecnológica, né, como o portal propriamente já diz, como a parte de agilidade também. Então, vou também deixar um videozinho aqui, eu tô cheia de vídeo hoje, gente. Vou deixar um videozinho aqui para vocês conhecerem aqui um pouquinho sobre o nosso portal. Então, aqui, desde quando a pessoa entra na empresa, ela tem todo o apoio através desse portal, porque tem toda a trilha de onboarding, a gente tem ali o nosso Ways of Working, como a gente trabalha quando a gente fala de agilidade, a gente tem uma revista que a gente chama aqui da revista de tecnologia, que a gente destaca os principais acontecimentos ali no mês, então a gente disponibiliza também. Aqui a gente tem material de como estamos organizados, quais são os chapters que a gente tem, porque não é só de agilidade, né, que a gente, né, fala. Temos ali também métricas de agilidade, enfim, as tribos, né, como é que elas são compostas, papéis e responsabilidades. Enfim, a gente tem muito conteúdo que a gente deixa disponível aqui, vídeos também. A gente tem hoje uma ferramenta que a gente utiliza para dar todo o apoio ali para os times que trabalham com agilidade. Então, o time às vezes tem alguma dificuldade com a ferramenta, não sabe usar, etc e tal. Temos vídeos também, a gente grava esses vídeos e a gente divulga nesse portal. Então, tem muito conteúdo, tem bastante coisa legal mesmo, né? Cerimônias, ferramentas, enfim. Planejamento trimestral, que é um item que eu vou falar mais para frente ali com vocês, então um pouquinho mais em detalhe. Então, é um portal bem rico, bem bacana, que tem bastante conteúdo, e a ideia é que ele seja uma vitrine mesmo. A pessoa, ela tem alguma dúvida, ela quer entender um pouquinho mais sobre o contexto, ela acessa o portal e ela já tem todas as informações ali facilmente para ela, tá bom? Bom, e aí, falando então do nosso próximo item aqui, que é super bacana também, é o nosso planejamento trimestral sincronizado. O planejamento trimestral sincronizado, ele é novo aqui, tá, na Serasa, a gente está trabalhando nesse momento, e o objetivo dele qual é? É fazer um planejamento, né, por quarter com todas as equipes, tá? Então, com todos os squads. Para quê? Para a gente aumentar a produtividade, reduzir barreiras, reduzir impedimentos, porque uma vez que
todo mundo esteja ali sincronizado, todo mundo fazendo o planejamento, né, ao mesmo tempo, digamos assim, você ganha muito, né? Porque todo mundo sabe o que vai ser entregue, todo mundo sabe em que parte ali daquela entrega você vai precisar atuar. Então, ele é bem bacana, bem importante ali para a gente, porque a gente fala muito também sobre entregas de valor e produtividade, e o planejamento tem muito a ver com isso, né? A gente vincula ali as nossas entregas aos nossos key results, né? Para dar visibilidade também do que a gente está trabalhando, qual o foco, né? Qual o key result que a gente está atacando, né? Num determinado quarter. Então, é dessa forma que a gente atua. E para isso, a gente tem até um dashboard que eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Só dar o play aqui. Vou compartilhar com vocês aqui a tela, que é um dashboard só para falar sobre o planejamento trimestral sincronizado. Então, a gente tem ali uma visibilidade de quais os itens que estão sendo trabalhados, quais itens possuem interdependência, ou seja, aqueles que eu atuo, mas eu não consigo entregar sozinha, eu preciso do apoio de uma outra área. Então, a gente mostra isso também no nosso dashboard. A gente também tem ali quais são esses itens vinculados aos nossos key results, foi como eu mostrei ali para vocês, falei rapidamente. Então, aqui, por exemplo, nesse gráfico, ele mostra como é que estão as entregas, né? A gente separa, inclusive, entregas de run e grow, né? Enfim, a gente consegue ter uma visão bem bacana das nossas entregas, tanto por quarter, como também mensalmente, tá? Então, é bem bacana também. E aí, a gente também tem a parte de métricas, né? Já que nós trabalhamos, né, com uma empresa de tecnologia, a gente tem também toda a parte de Agile Metrics, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, aqui na parte de Agile Metrics, a gente tem algumas métricas como Lead Time, Age WIP. O Age WIP, pessoal, é super bacana. Não sei se vocês têm isso na empresa de vocês, mas, assim, ele é muito legal porque se você tem um item que está ali sendo trabalhado e ele fica ad eterno ali, há muito tempo trabalhando em progress, por exemplo, o Age WIP ele consegue mostrar isso, né? Então, ele mostra a idade do item de trabalho. E quando você tem um gráfico que mostra a idade do item de trabalho, isso é algo que você pode chamar atenção e falar, bom, por que eu tenho um item aqui que está tanto tempo, né, em progress? Por que eu tenho um item que está tanto tempo aqui, né, em trabalho, né? Seja o status que for. Então, isso é bacana porque dá visibilidade de todos os itens ali e você não fica com nenhum perdido. Então, é bem bacana porque você consegue dar foco para aqueles que estão sendo, né, dispersos, que estão demorando um pouquinho mais para ser atendido. E aí, vou mostrar aqui para vocês também um pouquinho do nosso dashboard, que fala ali sobre a questão das métricas. Esse é o nosso dash. Então, a gente, ano passado, inclusive, focamos bastante ali no lead time. Nós temos outros indicadores, né, como RGT, DevSecOps, capacidade, qualidade, métricas auxiliares, Age WIP, né, como eu tinha comentado. E a gente sabe que uma métrica por si só, ela não vai, né, te responder muita coisa, não vai te dar muitos insights. Então, é por isso que a gente tem um conjunto de indicadores, né? Então, aqui, por exemplo, nessa tela que está mostrando, a gente tem ali o lead time. Ah, meu lead time tá bom, tá ruim? Se tá ruim, se eu posso melhorar, o que está acontecendo? Então, você tem outros indicadores. Por exemplo, o Age WIP, eu tenho itens aqui que estão em aberto há muito tempo, posso trabalhar com eles. Eu observei que eu tenho ali muitos itens que estão parados por questões de impedimento, ou seja, processo da empresa, ou porque está na dependência de uma outra área. Então, aqui a gente consegue dar essa visibilidade, tá, para o time, para que ele possa trabalhar. O throughput também, que é o que a gente está mostrando, que eu estou mostrando agora na tela para vocês, é muito bacana o throughput porque ajuda no planejamento, né? Então, quando a gente fala ali de planejamento trimestral sincronizado, a gente olha para as métricas, a gente olha para os indicadores para ver, né, o quanto que está o meu capacity, o quanto que eu posso, né, planejar ali para um quarter. Então, né, é uma empresa de dados, obviamente a gente trabalha fortemente com isso também. Então, invistam em métricas e indicadores no modo geral, porque ajuda muito o time na tomada de decisão, tá? Então, esse é a minha dica aí para vocês.
Bom, falei aqui bastante, né, sobre indicadores, falei também sobre essa questão de engajar o time, disseminando conhecimento, né, compartilhando também, trazendo outras pessoas para mostrar alguns cases. Mas aí, como é que a gente, né, engaja de fato o time ali, né, no dia a dia? E isso é a Denise que vai compartilhar com vocês. É com você, Dê. Boa tarde, gente. Então, a ideia aqui é no dia a dia remoto, né? Como que a gente, através de Mindset Ágil, a gente consegue ajudar, né, na gestão de pessoas nesses tempos que a gente se vê e se fala aqui como nós estamos hoje, né, através da tela. Então, quando você começa, né, a trabalhar com times novos, né, principalmente a liderança, né, como que você conhece as pessoas, né? Existem algumas ferramentas que a gente pode aplicar, né? Uma delas é o DISC. Então, você aplica um teste e uma pessoa, ela ganha uma letra, né? Por exemplo, uma letra D, I, S, C. Então, por exemplo, uma pessoa que ela foi denominada dominante. Para ela é importante você aplicar ali desafios, né? Uma pessoa que vai pegar um projeto que de repente tem uma data de entrega assim próxima, ela vai pegar e vai trabalhar e vai entregar, porque para ela o que motiva é o resultado. Então, você entende que essa pessoa funciona dessa forma e você dá um desafio, né, dentro dessa linha. O que você não poderia, por exemplo, fazer com uma pessoa que é um S, é uma pessoa que busca estabilidade, né? Para ela é importante, né, essa segurança, né, um projeto muito bem organizado, com datas bem respaldadas, para que ela se sinta mais segura, né, e para trabalhar mais em colaboração com as pessoas. Aqui a ideia, gente, não é aprofundar em cada uma dessas teorias, tá? Mas explicar um pouquinho sobre elas. Uma segunda opção que a gente tem, né, quando a gente faz gestão de pessoas, é o MBTI. Uma outra ferramenta que também, através de 4 letras, né, consegue aí, dentro dessa mistura dessas letras, chegar em 16 perfis de pessoas. Então, você também tem um teste que é aplicado para cada uma dessas pessoas e você chega numa denominação, num perfil para cada uma delas. Eu particularmente gosto bastante dessa teoria, tá? Porque ela foi baseada com terapeutas ali, né? Psicólogos, para chegar nessa visão desses perfis, tá? E uma outra, né, abordagem que a gente pode aplicar para conhecer, né, as pessoas é o Moving Motivators aqui, né, do Management 3.0, né? Quando a gente fala de gestão 3.0, no qual, né, a gente pede para uma pessoa, né, jogar essas cartas, né, que você diz assim, o que mais motiva a pessoa numa ordem crescente, né? Então, no caso aqui desse slide, né, a aceitação é importante para essa pessoa num primeiro lugar, a curiosidade, então é uma pessoa que ela quer projetos ali que ela precisa conhecer, né, estudar, né? Ela gosta de liberdade, então ela gosta, por exemplo, do remoto, né, para poder ter uma organização de rotina interessante. E aí você coloca elenca ali os motivadores. Ok, então comecei a trabalhar num time, coloquei essas 3 práticas e aí eu pergunto para vocês, né? Vocês acham que é o suficiente para conhecer um indivíduo, para conhecer uma pessoa, né? E assim, o que é a minha experiência e o contato com essas dinâmicas, né? E o dia a dia com os times me diz, assim, eu entendo que sim, é super importante, você consegue conhecer algumas características, mas eu acho que o ser humano, ele é tão profundo e complexo que eu acho que a gente precisa de um pouco mais. A gente precisa realmente estar ali no dia a dia das pessoas, conversar com elas, né? A gente diz que no antigo tempo, ali no tempo antigo, a gente sentava mesmo, tomava o café, a gente ia almoçar, a gente conversava no dia a dia com as pessoas, né? E ia cada vez mais conhecendo elas. Mas a gente chegou no momento, né? A pandemia trouxe, né, esse cenário, né? Não de uma forma tão positiva, né? Pensando em tudo que aconteceu ali na pandemia. Mas teve um lado positivo, olhando para a tecnologia, que foi permitir com que as pessoas trabalhem de uma forma remota. E aí, como que a gente continua, né, esse contato humano nesse novo formato? Então, a ideia nesse mundo novo, né? Como que a gente cria essas conexões? Como que a gente pode conhecer alguém através de telas, né? Aqui na Serasa, a gente engaja, né? E a gente tem um formato, né? Um contrato de trabalho que a gente pode trabalhar de forma remota. É algo que, se a gente for pensar aqui nos times técnicos, grande parte deles estão nesse novo formato, tá? A gente tem aqui pessoas, né? Nesse time até que eu tô tocando, né? Tem pessoas em São Paulo, tem
pessoas em Santa Catarina, pode ter gente em Pará e se bobear, pode ter gente nos Estados Unidos, né? Então, é possível a gente marcar um momento online, presencial aqui como a gente está hoje? É um pouco mais difícil, a gente precisa de recursos financeiros, né, para de repente, né, comprar uma passagem de avião e todo mundo se reunir aqui presencialmente. Então, ele é um pouco mais esporádico, então a gente tem que tentar criar um jeito diferente de também se conectar, né, através dessas telas. E aí aqui a gente teve um dia, né, que a gente estava numa retrospectiva mesmo do time e veio uma ideia, né, por que a gente não faz então um café da manhã remoto? No qual o objetivo desse café não é falar de entrega, gente, de dia a dia de trabalho, do que a gente está entregando. A ideia é ter um momento no qual as pessoas se conectem, no qual as pessoas se conversem. Então, a agenda ali, ela era super aberta no primeiro momento. Era aniversariantes do mês, então a gente entender quem que estava aniversariando ali e dar as devidas, né? A gente até falava que tinha que ter o discurso ali, né? Igual quando a gente está cantando parabéns e as pessoas pedem um discurso, a gente fazia esse momento no time. O destaque do mês, isso era bem interessante, gente, porque é um destaque no qual a gente, eu mandava um form mesmo, né? Então, assim, quem que é a pessoa que você entende que foi um destaque esse mês? E o próprio time reconhecia uma outra pessoa do time, né? E a pessoa mais votada, né? A gente dava um voucher aí do iFood de R$100 e o pessoal ficava bem contente porque o pessoal brincava, né? A pizza da sexta já tá garantida, né? E além disso, né? É um reconhecimento que não é da liderança. É um reconhecimento das pessoas que estão trabalhando em conjunto, entendendo o valor do trabalho um do outro, sabe? Então, isso é super bacana, motivava bastante, assim, as pessoas. E aí, depois disso, a agenda era aberta, num primeiro momento. Então, as pessoas ficavam ali batendo papo, discorrendo ali sobre questões aleatórias que vinham ali. Uma pessoa puxava um assunto, seja de futebol, seja da série. Ficava uma coisa assim, solta para o pessoal bater um papo. Isso aconteceu aí durante, sei lá, uns 3 meses e eu comecei a perceber que a gente precisava tentar dar uma pitada, assim, para que engajasse mais as pessoas nessas conversas. E aí veio a ideia de fazer esse lado B de uma pessoa do time. O que seria esse lado B? Aqui é uma proposta, tá? De um template, tá? Que vocês podem tentar aí testar nos times de vocês. Primeiro, um slide contando um pouquinho, focado, assim, numa visão mais de carreira. Então, qual que é o nome da pessoa, telefone, e-mail e tal? Formação, então o que essa pessoa fez, né? Qual a faculdade, o curso após que essa pessoa se formou? Experiências ali, né, de outras empresas, ou então, né, pessoas que já estão na Serasa há bastante tempo, né, todas as áreas que passou, porque aqui na Serasa as pessoas entram e não vão embora. Então, a gente tem pessoas aqui com mais de 10, 15 anos de empresa, então contar um pouquinho da trajetória dentro da Serasa, o tempo, né, as áreas que passou um pouquinho ali. E, como a gente fala, né, com muitos desenvolvedores, aqui eu coloquei algumas certificações minhas na área de agilidade, mas os desenvolvedores também tiram bastante certificações ali, né, de AWS e tudo mais, então também compartilhar um pouquinho do que eles fizeram, tá? E um segundo slide, que eu falo que é o mais legal, que é o slide das fotos, né? Então, qual que é a proposta aqui, né? Que as pessoas tragam um pouquinho dos seus hobbies, né? Teve até uma situação de uma pessoa específica que trouxe um vídeo, né? Do Instagram dele andando de skate. E era uma coisa que ninguém sabia que ele fazia. E foi super interessante aquela troca, aquele vídeo, assim. O pessoal gostou bastante de conhecer esse lado B, né? Dessa pessoa em específica. Séries, né? Então, séries falam bastante da gente, né? Do que a gente gosta de assistir. Então, cria também conexões e conversas, né? Do tipo assim, putz, eu já assisti essa série também. Ou então, nossa, essa daqui eu já ouvi falar. Do que se trata, né? E também engaja para conversas ali entre os times. Eu coloquei ali um Wanderlust no meio, né? Não sei se vocês conhecem o termo, né? Mas é para quem gosta muito de viajar, né? E nessa hora, as pessoas também normalmente trazem algumas figuras de viagens, lugares que elas passaram. E aí tem essa troca. Nossa, eu fui nessa praia. Ai, como que é essa praia? Ai, é pertinho daqui. E também gera bastante essa conexão, essas conversas. E um lado ali da família também, né? Fotos ali. Eu brinco assim, né? Que olhando para minha família em particular, né? Vocês veem em cima aqui do lado direito ali minha mãe e meu irmão. E embaixo eu com meu pai e a minha irmã, que ela tem hoje 9 anos.
E ali, eu, meu marido e meu filho, né? E eu falo assim, que o meu filho tem uma tia de 9 anos. O meu filho, né? E assim, mas por quê, né? E aí eu posso contar, né? Meus pais, em algum momento da vida, eles resolveram, né? Se separar. Meu pai casou-se novamente. Hoje eu tenho uma irmã, que é uma fofa ali. E ela fala, nossa, mas eu já sou tia. Já é tia. E é assim, né? Você começa a conhecer um pouquinho da história das pessoas, como que, né? O que aconteceu ali na vida delas. E cria também essas conversas, né? Que as pessoas, elas não são só ali, né? A sugestão do primeiro slide, né? Um pouquinho da carreira, do que a gente vê ali no dia a dia, mas também é uma história de vida, né? É o que acontece ali no dia a dia delas, tá? Então, aqui é uma sugestão e assim, né? O que eu posso dizer dessa proposta? Foi algo interessante que começou primeiro no time, né? Então, a gente tem ali um time que começou a rodar isso, e aí isso depois passou por uma proposta de tribe. Então, a gente começou também a envolver 3 times dentro dessa agenda, que se chama Café da Manhã Mensal, e a gente traz essas conversas e essa proposta numa visão até maior agora, tá? E cria essa sinergia, né? Essa conexão aí entre as pessoas. Acho que é isso, gente. Acho que agora é o momento, né? De dúvidas. Muito bom. Tenho aqui algumas perguntas. Vou começar com a primeira. Aproveitar para você, Denise. Qual a importância de trazer essas boas práticas para o dia a dia dos times e se elas contribuíram, assim, positivamente com alguma métrica? Se foi possível, por exemplo, você até mensurar o desempenho, como que foi o impacto dessas práticas? Certo. A importância é essa parte, né, da conexão, das pessoas se conhecerem, né, facilitar o trabalho, né, então, por exemplo, quando você começa a trabalhar num time, normalmente você não sabe, por exemplo, eu não sei o que a Adri mais gosta, aí você começa a conhecer, você sabe sobre o que conversar com ela, né, conversar com você sobre um tema específico, então você começa a entender, a Adri, ela gosta, sei lá, de assistir Friends, nossa, dá pra entender que ela gosta de coisas mais animadas, né, uma comédia, então você começa a entender como a pessoa funciona, né? E isso no dia a dia de trabalho é importante, né? Não adianta, de repente, você fazer o pedido para uma outra pessoa de uma forma, sendo que você sabe que ela gosta, que o pedido seja feito de um jeito diferente. Então, você cria, né, essas conversas de uma forma mais importante para que as entregas aconteçam. Falando de métrica, né, acho que o turnover acho que é importante, então nessa área, né, desde que a gente começou, né, esse time eu posso dizer que eu montei ele desde o começo, né, desde a parte de contratação desse time, né, até a entrega de um projeto importante pra gente, né, que é o Serasa Certificado Digital, vocês podem depois até olhar, o certificado na nuvem, né, que é um aplicativo em mobile, e esse projeto ele começou do zero e a entrega, né, foi bem sucedida dentro aí desse projeto, e um time consistente, um time que não foi alterado e as pessoas continuaram ali conosco. Acho que isso é bem importante. Muito bom. E na opinião de vocês, aí até, Adri, por favor, comece, o que é mais desafiador na hora de promover a mudança da mentalidade num processo de transformação ágil numa companhia? Bom, eu acho que em toda companhia é muito normal, muito comum você encontrar pessoas com níveis diferentes de conhecimento em agilidade, por exemplo, né? Claro que isso se expande ali para outros temas, mas falando de agilidade especificamente, é muito comum. Então, qual que é o desafio? É você engajar aquelas pessoas que não conhecem do tema, mostrar o valor daquela entrega, o valor daquela mudança e trabalhar o mindset. Eu acho que o mindset ele é o mais desafiador, porque a pessoa que ela está mais envolvida ali com a agilidade, sabe que a agilidade não é só métrica, sabe que a agilidade vai muito além, né? Pessoas, conexão com pessoas faz parte disso. Então, a linguagem, a forma como a gente trabalha de uma certa forma, facilita. Agora, quando você vai lidar com uma pessoa que ela tem uma outra mentalidade, um outro ritmo de trabalho, e ela acredita fortemente que aquele é o melhor e propor uma mudança, esse é o desafio. Então, e aí é um trabalho um pouquinho mais árduo, porque você precisa mostrar o valor e mostrar várias vezes de uma forma que a pessoa consiga entender o que você está falando, né? Então, acho que aquele slide que a Denise mostrou, que fala ali sobre conhecer o perfil das pessoas, é importante, porque você consegue utilizar até a mesma linguagem para ele, consegue conectar os pontos, né, ali, né, da área, da pessoa, para trazer esse valor para ela. Então, acho que esse é o maior desafio, é o mindset. Muito. E
E para você, Denise, na sua opinião? Olha, eu entendo que a gente tem que mostrar o resultado, né? Então, as pessoas, muitas das vezes, assim, principalmente quando a gente olha para a alta gestão, é muito pautado em números, né? Então, o quanto que isso vai me agregar, né, nos meus valores, nos nossos resultados como companhia. Então, eu acho que o desafio é esse. Aqui a gente está falando bastante, né, da ação dentro dos times, mas o quanto que a gente também consegue mostrar que os resultados, né, financeiros, eles têm um valor, né, que a gente consegue conectar. Então, eu acho que é muito isso, é a gente mostrar a partir da ótica que eles enxergam o valor das nossas propostas. Eu acho que esse é um desafio bem grande. Muito bom. E também ali nessa linha, né, de desafios, como os métodos ágeis podem ser aplicados fora do desenvolvimento de software, como em áreas de marketing, gerenciamento de projetos, operações? Bom, aqui na Serasa, algumas áreas que não são de desenvolvimento de software já utilizam, né, a agilidade ali para ajudar ali no dia a dia. E a dica que eu dou é procure o coach ali da sua empresa, né, a área que é responsável por disseminar esse conhecimento e dar suporte a esse tema, porque realmente a agilidade ela é para todo mundo, né? Hoje nós temos aqui, inclusive, áreas trabalhando com agilidade, conseguimos em tempo recorde, em 3 meses, criar uma área que não conhecia absolutamente nada de agilidade, rodar agilidade, explicar para eles papéis e responsabilidades, e hoje funciona, né? Então, assim, basta a pessoa, né, a questão do mindset, Sim. Basta a pessoa querer estar disponível, querer essa transformação, essa mudança, que isso acontece. E a prova disso é o que a gente tem aqui dentro, né? Times de serviços, Exato. né? E dentro de casa também dá para aplicar. Sim, dentro de casa, exatamente. A vida pessoal também a gente pode ser ágil. Muito bom. E quais são os desafios comuns enfrentados por equipes que estão fazendo essa transição, né, para métodos ágeis? E como que eles podem superar esses desafios? Eu acho que toda mudança, ela gera um pouquinho de desconforto, né? Nós, seres humanos, às vezes, querendo ou não, acaba, às vezes, tendo um pouquinho ali de resistência com mudança. Então, a minha dica a primeira coisa, avaliar, sabe? Faça uma autoavaliação do quão resistente você é. Porque quanto mais resistente a pessoa for, mais traumático vai ser essa transição. Então, assim, mostre o valor, o porquê, deixar claro o porquê é fundamental. Não fazer as coisas por fazer. E simplesmente mostrar qual é o objetivo, onde é que eu quero atingir. E qual que é a jornada que eu vou ter que fazer para chegar até ali. Então, deixar isso claro para o time e ir aos poucos. Seja simples, faça mudanças pequenas. Se você fizer mudanças grandes e mudanças, né, brutas, você pode ter algum problema e não conseguir identificar onde foi o problema. Então, comece pequeno, procure um profissional que possa te ajudar na reestruturação, na organização deste trabalho. E aí, para o indivíduo, olhe para si mesmo e veja o quão você é resistente à mudança. Porque se for resistente, né, a gente vai ter mais problema. Então, acho que são essas as dicas que eu dou. E até, Adriana, se puder complementar também, como que as equipes elas podem selecionar a metodologia, a framework, a forma de trabalho mais adequada? Até mandar aqui na perguntinha, né? Tem Scrum, tem Kanban, tem XP, mas como que elas podem selecionar o melhor modelo de trabalho para os seus projetos? Sim, acho que começa de um trabalho, né? Seja de um coach, de um agilista, né? Vai depender muito de como que é a dinâmica da empresa, né? E eu acho assim, se não tiver essas figuras, eu acho que do próprio time, né? Buscar um pouco de informação, né? Sobre essas metodologias e dentro de um contexto, entender o que faz mais sentido. Eu gosto muito do Scrum. Eu acho que o Scrum é um método bem prescritivo, que talvez para um início de trabalho, ele pode ser adotado, né? Então, a gente testa um Scrum, vê se faz sentido dentro desse contexto, busca o feedback, né? E talvez, dependendo da situação, a gente tenha uma sensação de que pode ser uma outra abordagem. Kanban também é algo que eu acho que é interessante.
dependendo do tipo de trabalho do time, às vezes o Kanban pode ser mais indicado, mas eu acho que o Scrum, para começar simples, pode ser um start ali nesse novo formato de trabalho, e aí a gente vai buscando feedback, seja nas retrospectivas, seja no dia a dia do time, para talvez ir colocando ali uma nova ferramenta ali da caixa de ferramentas do mundo ágil, sabe? Muito bom. E como até ferramenta que vocês adotaram, como que funciona ali o time box da agenda do café mensal? Tá. Em média, 1 hora, tá? Então, a gente pega ali 1 hora do mês para esse momento de troca, né? Pode ser que se estenda, né? Dependendo do como que a pessoa tá ali se apresentando, do quanto que tem de sinergia e troca entre as pessoas, mas normalmente 1 hora é o suficiente. E um detalhe que eu esqueci de comentar, né? E normalmente a gente escolhe 2 pessoas do time para se apresentar. E a próxima pessoa a se apresentar é escolhida pela pessoa que se apresentou. Então, ali, as 2 pessoas que se apresentaram falam, na próxima agenda quem vai se apresentar é a Luana e a Adriana. E aí, essa troca, ela sempre vai acontecendo. Mas 1 hora, assim, acredito que já é o suficiente. Muito bom. E aí, né, para fechar aqui as nossas perguntas, veio aqui uma muito interessante que tiveram a percepção lá de casa que a Serasa Experian, ela valoriza muito esse processo de aprendizado, melhoria contínua. E como que uma pessoa ela pode começar para trazer essa cultura também de aprendizado para a empresa dela? Eu acho que o primeiro ponto, acho que tem link com o mindset e é a abertura, né? Então, quanto que a pessoa ela tá aberta para trabalhar nesse novo formato? E eu acho que um grande motivador poderia ser voltar ao passado e entender como eram os antigos formatos de gestão de projeto, tradicional ali, waterfall, cascata. A gente pode pegar dados, né, que os projetos, apesar de parecerem muito organizados, com grandes cronogramas de 2 anos, tinham lá grandes change requests no caminho, né, mudanças, né, no que estava planejado. E a gente tinha também métricas que tinha de 0%, né, com muita dificuldade de ser esse 0%, a 400% de erro dentro dessa visão de planejamento. Por quê? Porque a gente está no mundo, né, que é o VUCA hoje, né, ou se bobear agora é o Bunny, né, que o pessoal está usando. Então, as coisas, elas mudam muito, né? Então, a gente pode planejar algo para 1 ano? Pode, mas a chance disso ter uma mudança estratégica no caminho, no qual a área, né, de produtos entendeu que talvez esse produto proposto em um formato inicialmente tenha um novo formato daqui, né? Então, a gente pensar, poxa, por que não me abrir para essa ideia de pequenas entregas, olhar para fazer um MVP, né? Testar ali com o cliente já na ponta para entender o valor que isso gera. Então, acho que a resposta de forma mais resumida é isso, é estar aberto a tentar novas possibilidades e entregar valor de forma contínua para os nossos clientes, porque eles são assim, eles são rápidos. Muito bom. Bom, Adriana, Denise, muito obrigada pelo bate-papo, também por todas essas informações.